dela ser criada para ser dona de casa, que foi a criação que a minha mãe teve, a criação que a mãe dela teve, né, nossas mães, nossos avós, né, ela começou a agregar a função. Por quê? Para ela estudar, trabalhar, ela tinha que fazer o serviço de casa e assim sobrar tempo para, se sobrar, trabalhar e estudar. Então ela começou a agregar. Então era o serviço de casa, mais o estudo e mais o trabalho, né? E se ela era solteira, era o serviço de casa, mais a faculdade e assim sucessivamente. Se era casada, era o trabalho de casa, estudo, se não tivesse estudado antes, e o trabalho fora. E com tudo isso, ainda tinha de lambuja, marido, filhos, netos, né, e assim sucessivamente. E a gente ia só agregando. Nunca tirava-se uma função. Sempre agregava mais funções. E isso a gente foi agregando ao longo dos anos. E o que aconteceu com a gente agregar isso ao longo dos anos? Uma coisa muito importante que chama-se doenças psicossomáticas. Esse é o ponto negativo que eu quero dizer de você agregar esse tanto de função. Desde quando a gente se entende por gente, igual a minha filha que ainda é pequena, igual o Luiz que é pequeno, igual aquela menina que ainda é pequenininha, o que acontece? Nós temos uma panela emocional, uma panela de pressão emocional. Todo trauma emocional a gente joga lá nessa panela. É uma panela bem grande, viu, gente? Porque senão não cabe. Então, desde quando a gente se entende por gente, a gente pega esses traumas emocionais da nossa infância, desde quando a gente começa a entender as coisas, e vai jogar lá. Seja positivo ou negativo, vai jogando lá, vai jogando, né? Então, vamos supor, jovem, na infância você passa trauma, você joga lá. Jovem, pré-adolescência, você joga lá, né? Separação de pais, você joga lá. O que acontece, esses traumas. Então, aí você passa pela puberdade, pelos hormônios, jovem, né? A menstruação, a mulher, tudo isso vai para lá. Você vai acumulando todos esses traumas. E quando você chega na sua fase adulta, que você casa, que você tem filhos, ainda tem problema com o marido, problema com os filhos, problema no relacionamento, problema no trabalho, né? E ainda tem o chefe, que ainda te cobra para você desempenhar um bom papel no trabalho. Então, tudo vai para essa panela. Aí eu pergunto, será que uma hora essa panela não vai explodir? Ela vai ficar toda a vida enchendo e não vai explodir? Vai! Porque não vai aguentar, por quê? Nós temos que entender que nós somos seres compostos de quê? Espírito, alma e corpo. Nós somos seres de 3 partes. Nós não somos uma parte só. E se você não manter um equilíbrio entre espírito, alma e corpo, o que vai acontecer? Hoje, as pessoas cuidam mais de carro, da casa, de bens materiais, do que o do espírito, da alma e do corpo. Esquece que tem que cuidar de si, né? E se você não manter um equilíbrio disso, aquele que você cuidar mais, um vai ficar defasado, ou 2, e vice-versa. Então, o que acontece com essas doenças psicossomáticas? Entra depressão, que leva a depressão profunda, entra ansiedade, que tem 2 tipos de ansiedade, que é uma ansiedade normal. O que é ansiedade normal? É aquela que nos avisa no nosso psicológico assim, olha, você está num perigo iminente. Então é um alerta de proteção para a gente. Olha, cuidado porque vai vir acontecer algo. Então é para a gente proteção. Só que ela passada da medida sobre essa pressão psicológica e essa panela cheia, o que vai acontecer? Ela vai se transformar, ela explode em uma ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica, ela se envolve em